Boa tarde a todos. Então, estamos aqui nesta tarde de feriado, no sábado, com mais um encontro com Jesus. Que bom ver vocês aqui. Que Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos nos ligar agora com o plano espiritual. Neste momento, espíritos de luz, de amor e bondade estão presentes. Junto com os nossos mentores individuais, eles estão do nosso lado, esse amigo que nos intui, sempre falando ao nosso coração, nos ajudando, nos auxiliando. Com toda a espiritualidade de luz, estão também as freirinhas do campanário de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, irmã Rosário, que com carinho e amor preparou este cantinho para vocês, meus irmãos. Com abraço, com amor, acolhendo. Então somos gratos por esses irmãos de luz. E assim vamos nos envolvendo numa imensa luz azul, o azul das pairagens de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta mãe que nos acolhe, que nos abraça com ternura e amor. Carinhosamente fala aos nossos corações, sempre quando estamos aflitos, necessitados. Fala baixinho, filho, tudo passa, isso também vai passar. E assim, nos braços de Mãe Maria, ela nos leva até Jesus, nosso Mestre, nosso Divino Salvador, a quem nós agradecemos pelos seus ensinamentos de luz, pelo sacrifício que fez para estar entre nós. Nos braços amorosos de Jesus, Ele nos leva até o Pai da vida. Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos dá a vida, a oportunidade bendita de estarmos aqui. Então nós agradecemos com amor e com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nesta tarde, nós vamos receber com muito carinho, vamos envolver a nossa irmã Rosa, que veio da USE, do Centro Espírita Jesus no Lar. Ela vai falar um tema maravilhoso, compaixão e vida. Boa palestra a todos. Boa tarde. Deus nos abençoe para que possamos refletir nesta tarde sobre esse tema que é muito interessante, muito importante na vida de cada um e também em termos sociais no sentido geral. Não é um tema apenas religioso, é um tema universal. Todos nós precisamos desenvolver a compaixão. Nós fomos então buscar direitinho o que é compaixão e onde no Evangelho segundo o Espiritismo consta esse tema. E consta no capítulo 13º,
não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, com o espírito Michel, sob o título de A Piedade, coisa que a gente relaciona, nem sempre relaciona, né? Mas vamos relacionando os sinônimos. Então, vamos entender o que é compaixão e se nós estamos aprendendo a senti-la e como desenvolvê-la. Muito bem, compaixão. O Espírito Michel vai nos dar toda a definição. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos, anjos como espíritos evoluídos. É a irmã da caridade. É um sentimento universal que deve dominar todas as áreas da sociedade, todos os países, todas as ramificações. É um sentimento de pesar, de tristeza pelas tragédias ou sofrimentos alheios. É um sentimento melancólico, sim, que muitas pessoas, muitos de nós, não queremos sentir. Muitos evitamos. Eu não vou a um hospital porque é sofrimento. Eu não gosto de ver algumas coisas que me deixam tristes, não vou a um velório, eu não gosto, não quero ver animais em sofrimento porque me deixam tristes. Então, é um sentimento melancólico. Muitas vezes eu não quero ouvir nenhuma notícia para não sofrer. Por isso, é melancólico, mas é importante que a gente desenvolva este sentimento. Desperta a vontade de ajudar, porque ao mesmo tempo que é melancólico, ele vai nos dizer que vai fazer com que aquele que está em sofrimento, seja ele qual for, vai sentir que alguém se importa com ele. Assim, alguém se importou comigo, Deus me ouviu, me trouxe alguém bondoso para me auxiliar, ouviu minhas preces. É a piedade para com o sofrimento alheio, é a comiseração. É a vontade de ver o outro crescer, de sair daquela dor, de sair daquele sofrimento. No caso, animais, vê-los salvos, porque também precisamos exercer a compaixão. São nossos irmãos em estágio inferior. É a atitude digna de uma criatura superior, por sentir tudo o que não é dele próprio. Esta definição é do Fernando Pessoa. É o contrário da indiferença. Precisamos pensar, será que sou indiferente? Será que eu não quero saber porque me traz dor, me causa angústia, me causa melancolia, então eu não quero saber de problemas? A indiferença é isso, é não se importar, não querer sofrer. Precisamos descobrir o que é que a gente suporta, porque a compaixão é uma virtude, e como toda virtude, nós desenvolvemos com treino. Precisamos treinar cada dia e a gente vai desenvolvendo cada uma das virtudes. Por que ela é tão importante que a gente se dedique? Porque ela devolve a esperança, promove a resignação no outro. Ela dá suavidade a quem desenvolve, encanta a alma. Esta suavidade. Nós vemos exemplos de pessoas que são chamadas de heróis na televisão, que fizeram algum trabalho ao próximo, o quanto eles se sentem bem, não é? No depoimento deles, porque foi um ato de solidariedade, mesmo quando estejam cumprindo a obrigação.
o sentimento que eles colocam naquele ato faz com que se sintam bem. É o cristianismo em ação. Olha o que é compaixão. Tudo isso voltando para o Espírito Michel, no Evangelho segundo o Espiritismo. É o cristianismo em ação em sua maior pureza. A compaixão doma o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são os pais de todas as outras mazelas que carregamos. Orgulho, egoísmo, pais do ciúme, da indiferença, da inveja, da preguiça e tudo mais como más paixões. Ela causa um estremecimento natural e profundo, porque é contatuar com a dor alheia. Então, é natural que cause na gente este estremecimento. Mas devolve a coragem ao outro, traz contentamento. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos narra a história de um candidato à sabedoria espiritual. Então, ele estuda bastante, ele reflete bastante e desenvolve dentro de si todos os aspectos intelectuais que ele achou que deveria desenvolver para alcançar a plenitude espiritual. Aí ele caminha, o Neio Lúcio coloca a metáfora como se fosse numa montanha, caminha, escala toda a montanha com toda a sabedoria que ele adquiriu, e ao chegar lá, dá aquele alívio, poxa, cheguei. Aí é recebido por um espírito de luz que vem dizer a ele, olha, você está na metade do caminho, parabéns, andou metade do caminho. Mas ainda está na metade do caminho. E ele fala, o que falta? Fala, pois é, agora falta você voltar pelo mesmo caminho que você veio e começar a cada pessoa que você encontrar, distribuir tudo que você aprendeu. Tudo isto. Você vai distribuir, você vai orientar, você vai fazer com que essas pessoas também encontrem esta luz que você já adquiriu pelo seu esforço. Dividir. E ele volta pelo mesmo caminho, como foi orientado. Chegando então nos primeiros pontos de volta, ele vai encontrando algumas pessoas a quem ele deveria então fazer toda a orientação, toda a solidariedade, porque ele já tinha adquirido. Muito bem, voltando então, tentando conversar, ele começou a perceber que muitas pessoas eram fúteis. Diante do que ele já sabia sobre a vida, as necessidades que as pessoas demonstravam, até Neio Lúcio narra, até pessoas preocupadas com vestido, roupa, maquiagem, sapato. Ele falou, não tenho nada para falar com esse tipo de pessoas. São pessoas fúteis, com interesses supérfluos. Então, ele ignorava essas pessoas. Não tenho nada a dizer para essas pessoas. Começou a perceber com outras que tinham assuntos desnecessários. E também achavam que eram necessárias coisas para viver que não eram necessidades, eram apenas desejos. Então, ele falou, desnecessário isso daí, eu não consigo conversar com esse tipo de pessoa, e foi negando. Começou a ter alterações emocionais dentro dele, de raiva, de frustração, de achar, nossa, sabe aquela
coisa que a gente diz de vez em quando, o mundo está perdido, as pessoas são muito banais, não se interessam por nada. Começou a perceber isso nele. E também começou a perceber que as pessoas com as suas alterações emocionais são difíceis de lidar. E são mesmo. Essas alterações emocionais, como depressão, como outros tipos de angústias, ele começou a perceber isso é muito difícil de lidar. E tem muitas pessoas que não querem sair dessa situação, que gostam da posição de vítima. Então, ele começou a pensar, o que é que eu, que já tenho um conhecimento além, posso auxiliar essas pessoas? Imagina se Jesus pensasse isso de nós, não é? Então, ele começou a se irritar com essas pessoas. Começou a observar, ele ia em pequenos grupos, ele foi tentando, claro, porque era uma tarefa dele esse desenvolvimento. Ele começou a observar fofocas. Para ele era fútil demais, pessoas querendo contar o que o outro está fazendo. Olha, você viu fulano, olha, você viu ciclano. Não que eu esteja fazendo mal, é típico nosso, não é? Não estou falando mal, eu estou apenas narrando um fato. Mas a gente somente dá outro nome. E ele começou a perceber, as pessoas estão assim porque querem. Elas não querem saber de uma palestra mais edificante, de um estudo mais edificante. Ele começou a perceber, enfim, aquilo que nós, como seres humanos, temos essas dificuldades. Novamente, lembrando, imagine se Jesus tivesse nos abandonado devido aos nossos defeitos, que hoje são grandes. Naquela época de Jesus, eram maiores ainda, porque somos o que espíritos reencarnados daquela época, de várias épocas até hoje. E estamos desencarnando, reencarnando, para podermos evoluir. Então, ele começou a perceber que ele não tinha paciência, não. E algumas pessoas que até o procuravam para orientação, ele percebia que tinham uma ignorância tão grande a respeito de assuntos superiores, que ele desanimava a pessoa, falando, olha, vai viver tua vidinha, vai viver do jeito que você quer, fique assim mesmo. Então ele chegava a desanimar a outra pessoa na conquista daquilo que ele já tinha conquistado. Ele ridicularizou, desestimulou e se encheu de tédio. Falou, muito difícil essa tarefa. E voltou, mais uma vez lá, para cima da montanha, metáfora de Neio Lúcio, para conversar com esse amigo espiritual e narrar. Falou, olha, não dá. Esse pessoal não está com vontade de crescer. Me peça outras tarefas junto a pessoas que estejam com vontade de crescer. E esse espírito então diz a ele, pois é, faltou para você desenvolver a compaixão. Sentir com o outro. Paixão, sentimento. Sentir com o outro. Você ainda não desenvolveu este lado da sabedoria. É necessário que tenhamos as duas asas, a asa intelectual e a asa emocional. Logo a seguir ali do Evangelho, depois da piedade, nós temos obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, como nos diz o Evangelho. Coisa que este candidato à espiritualidade maior já tinha desenvolvido. Mas a resignação, a compaixão é o consentimento do coração. E ele então foi convidado a retornar novamente e adquirir isso, a compaixão pelo outro.
a sentir sim a dor do outro, a compreender que mesmo que a pessoa esteja com interesses fúteis, são pessoas que são filhos de Deus, também há caminho da luz. E se estão com necessidades supérfluas, ainda em primeiro lugar. Se estamos com interesses fúteis, como, poxa, eu não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo, então eu não vou sair a lugar nenhum. Eu não quero sofrer de jeito nenhum, porque eu mereço ser feliz, porque eu sou luz. E a gente sabe que a gente precisa passar por alguns sofrimentos para um dia sermos realmente luz. Então, ele precisaria treinar essa compaixão. E volta esse candidato novamente, talvez sejamos um de nós aqui, para poder aprender essa grande lição que é necessária na vida. Então, a compaixão vai anteceder a caridade. E nós precisamos compreender o que é caridade segundo Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. A caridade segundo Jesus é, vejam como o candidato precisaria desenvolver: benevolência para com todos. Isto é um dos itens da caridade segundo Jesus. É para com todos. Eu não posso fazer diferença. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós, de partidos políticos diferentes, de torcida de futebol diferente, de padrão social diferente, todos estamos no mesmo caminho, que é o caminho da luz. Não há como nós separarmos. Então, a benevolência é para com todos. Essa benevolência eu preciso perceber o que é que alguém precisa. Primeiro eu preciso perceber, ao fazer uma caridade, eu preciso saber o que é que essa pessoa precisa. Ela precisa de bens materiais, bens emocionais, precisa ser ouvida. E aí eu vou fazer me colocando no lugar da pessoa. Isto é sentir com, criar uma conexão com essa pessoa. Então, benevolência para com todos. Precisamos aprender isso para podermos desenvolver espiritualmente nossas virtudes. E todas as virtudes só são desenvolvidas com treino. Segundo item do que é caridade segundo Jesus: indulgência para com as imperfeições alheias. É o que este candidato à sabedoria não conseguiu fazer. Ele não teve a indulgência. Indulgência é compreensão, é perdão pela imperfeição alheia. É necessário que eu compreenda. Afinal de contas, se eu já adquiri alguma consciência, um dia eu também não tive. Se é que eu acho que adquiri. Porque às vezes a gente acha que adquiriu, mas não adquiriu. A gente pensa. E aí é tomado de uma certa vaidade, de dizer que adquiriu. Pronto, anunciou que adquiriu, não adquiriu, não é? Porque é vaidade. Porque quem é, às vezes nem sabe que é. Quem é humilde, não sabe que é humilde. É humilde naturalmente. Faz o bem naturalmente. Sente-se na obrigação de fazer o bem. Porque já desenvolveu essa consciência, tanto social, quanto familiar, quanto individual, porque também é importante cuidar da gente mesma através do autoconhecimento, já desenvolveu com tal naturalidade que a ação no bem é natural, não precisa anunciar. Então,
indulgência para com as imperfeições alheias. Não importa se a pessoa está apresentando determinadas imperfeições. Eu também as tenho. A partir do momento que eu reconheço em mim, eu tenho indulgência para com o outro. E perdão das ofensas. É a caridade segundo Jesus. Perdão das ofensas, que é uma das coisas que nós temos bastante dificuldade. E o que antecede a caridade é a compaixão. Então, é um guia aqui para a gente poder desenvolver a caridade, que está bem no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. Então, está ali bem no centro do Evangelho para nos mostrar que a maior das virtudes é o desenvolvimento da caridade. E sem a compaixão, nós não conseguimos isso. Por quê? Se eu não me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e perceber, mesmo que seja no caso de ignorância do outro, como este candidato observou que ele não tinha paciência com a ignorância do outro, é lembrar que um dia eu também fui ignorante e ainda sou em muitas coisas. Em muitas coisas eu ainda não domino, ainda não tenho capacidade de aquecer, a estar dentro de mim aquilo. Então, eu preciso aprender a ter indulgência, benevolência e perdão, porque eu vou ser ofendida. Muitas vezes, no desenvolvimento do trabalho da caridade. Muitas vezes, algumas pessoas podem não gostar. Podem dizer assim, você não está fazendo mais que obrigação. Então, é preciso que eu perdoe. E o que é que faz com que eu consiga atingir isso? É a compaixão. É eu me colocar no lugar da pessoa. Se fosse eu passando pelo que ele está passando, como as pessoas que lidam com moradores de rua, que vão ali dar a sopa, e acredito que alguns aqui também vão, a gente se depara com moradores de rua que não são educados ao receber a sopa. Muitos nem querem. E a gente fala, está vendo? Está dando e ainda ouve isso. Pois é, perdoe. Compreenda. Esteja no lugar dele. Como que ele está se sentindo naquela situação. E se fosse eu naquela situação, eu teria qual tipo de atitude? Isto é compaixão. Eu sentir o que o outro sente. Não significa, essa é a beleza da compaixão, que não significa concordar. Eu não preciso concordar de forma alguma. Eu só preciso respeitar. E também não devo me entregar a este sentimento melancólico. É sabedoria. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, lógico, me dá uma melancolia, é natural. Mas eu não posso ficar naquela melancolia. Ficar deprimida por causa disso. Eu não posso ficar deprimida como deprimido, porque senão eu não o ajudo. Eu preciso sentir, sim, o que ele sente. E sair dessa situação e descobrir em mim como é que eu posso auxiliar. Descobrir uma maneira. Muitas vezes, como nos sugere várias obras da doutrina espírita, além do Evangelho, muitas vezes o que eu consigo oferecer ao desenvolver a minha compaixão é uma oração. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas só orar? Orar é muito, porque eu estou emitindo um fluido positivo que vai sair de mim em benefício a outra pessoa.
Então, vai sair de mim uma atmosfera positiva, saudável, em benefício dela. E ela vai se sentir aliviada. Nós vemos isso nas comunicações dos espíritos, principalmente no livro O Céu e o Inferno, que tem várias comunicações de vários espíritas. Um deles, um suicida, vem narrando o quanto a oração daquele grupo que Allan Kardec coordenava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fazia-lhe bem. Ele recebia aquela energia, aquele fluido positivo daquele grupo que caía como um bálsamo em sua alma. E ele lembrava, puxa, tem alguém que lembra de mim. Deus colocou algumas pessoas para orar por mim. Então, ao me colocar no lugar do outro e sair daquele lugar lembrando, a dor é dele, eu estou na condição de auxiliar. Então, eu vou descobrir o que é que eu consigo fazer pelo outro. Uma oração já é uma imensa caridade. E oração seja por quem for. Às vezes a gente se pega, mesmo cristãos, e é uma peninha que a gente ainda se pega assim, até amaldiçoando políticos. Ora, como nos diz o Evangelho, eu não posso concordar com o que é errado, mas eu também não preciso amaldiçoar. Eu posso sim fazer uma oração e torcer para que ele se acerte, para que no caminho dele, que ele vai precisar reparar isso, porque é código de Deus, arrependimento, e a compaixão favorece o arrependimento do outro. Ele se toca. Pode demorar, não importa. Pode demorar aí algumas vidas, não importa. Para Deus, o tempo é contínuo, é eterno. Então, vai promover o arrependimento, vai auxiliar na expiação. A expiação é passar por aquilo que fez com que os outros passem. Não é fácil, né? A gente pensar, como que vai passar por aquilo que fez com que os outros passassem? É preciso, porque é preciso desenvolver o sentimento, senão a gente não desenvolve. E vai ter que reparar. A reparação. Então, quando a gente se conscientiza do que é o código da vida futura de Deus, que está também no livro Céu e Inferno, capítulo 6, muito lindo esse capítulo, nós vamos vendo o quanto nós vamos ainda ter que crescer e o quanto os nossos irmãos que talvez estejam fazendo coisas piores do que fazemos, ou talvez no balanço de Deus nós estejamos fazendo pior, porque a gente já tem noção do cristianismo. Não sabemos como que é essa balança divina, não é? Mas vamos supor que estejam aí fazendo coisas piores. Ao ler, ao se conscientizar da finalidade da vida aqui na Terra, nós vamos ver, vai precisar se arrepender, vai precisar expiar e vai precisar reparar. E eu preciso desenvolver em mim a compaixão. Concordo? Claro que não. Ninguém concorda com isso e nem Jesus concordava. Jesus, a cada vez que ele fazia uma cura, ele dizia, vá e não peques mais. Exemplos de compaixão no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos ele inteirinho, porque Jesus, desde a vinda dele aqui para nós, já é um ato de compaixão. Ele veio para nos salvar, sim, da ignorância, da maldade, do egoísmo, do orgulho, que antes dele nós tínhamos em excesso e agora estamos aprendendo que isso não faz bem. Antes a gente achava que era normal.
Então, da vinda dele até a ida dele, todos os exemplos foram de compaixão, através de atos dele e através das palavras. Vamos lembrar, para encerrarmos, e não vamos narrar, convidamos a todos que leiam, a parábola do bom samaritano, quando ele pergunta ao doutor da lei: quem é que agiu conforme as leis que estão escritas nos mandamentos de Moisés, como o doutor da lei estava perguntando para ele. E o doutor da lei é obrigado a admitir, foi o samaritano, que parou e socorreu, porque ele foi movido pela compaixão. E movido pela compaixão, ele foi lá e agiu, conforme está lá na narração de Jesus, na parábola do bom samaritano. E a vida toda dele é coroada de exemplos de compaixão. Que Deus possa nos auxiliar a isso, porque, como nos diz Paulo de Tarso, o cristão deve ser o perfume de Cristo. Que consigamos alcançar isso todos juntos. Muito obrigada. Mais uma vez, uma tarde maravilhosa, refletindo sobre a compaixão. Que possamos, nesta tarde de reflexão, levar para os nossos lares o momento oportuno da compaixão para conosco e para com todos que nos rodeiam. Fechemos os nossos olhos e, com gratidão, vamos agradecer a toda a espiritualidade que nos ajudou e que sempre nos ajuda e nos auxilia. Vamos agradecer a Joana de Ângeles e a irmã Rosário, que nos acompanha sempre nesse cantinho de amor. A doce mãe, na sua infinita bondade de amor, com essa luz azul que ilumina os nossos passos e os nossos caminhos. E que o seu manto, doce mãe, proteja cada um, aonde quer que vão. A Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos pelos seus ensinamentos, pela mensagem que nos trouxe, pelo amor. E nos braços do Pai Maior, nós vamos agradecer pela vida, por tudo que somos, por tudo que temos. E rogamos a Deus que tenhamos um final de semana com tranquilidade, com serenidade, com saúde e paz em nossos corações. E possamos levar a todos que estiverem ao nosso redor a compaixão. Que Jesus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde.